E o problema da nossa vida, 95% está nos nossos pensamentos, nas nossas ilusões. Nós criamos muitas situações no qual ela não se torna realidade, né? Viva o presente, esse é o segredo para você sair da sua ansiedade, dos seus medos, da sua depressão, das angústias que você está vivendo, porque as emoções, elas são alimentadas pela nossa ilusão, pelos nossos pensamentos, por aquilo que a gente está ali nutrindo dia após dia. E quando a gente busca essa realidade de uma forma diferente, dando esse norte às nossas emoções, através dos nossos pensamentos, porque esse é o guia. Se eu quero alimentar a minha tristeza, é só eu começar a pensar em coisas ruins e aí eu passo a vibrar nessa tristeza toda e o meu dia começa a ser um dia triste. Então, saber nutrir, viver o nosso presente, viver a nossa realidade, né? Uma das razões maiores de todas do sofrimento humano é essa dificuldade que as pessoas têm de estar no aqui e agora. Ficam alimentando ilusões que não nos levam a nada. E a nossa mente é uma mente muito produtiva. É um computador quântico que está sempre buscando resolver problemas. E quando não tem, sabe o que acontece? Ele começa a criar. E se a gente dá oportunidade, se a gente dá abertura para isso tudo, o que começa a acontecer? É como se fosse um imã, um vai atraindo o outro e cada vez mais e mais e mais. E aí vai virando aquela bola de neve, aquela confusão, ao ponto de nos cegarmos para soluções que muitas vezes está ali na nossa cara, na nossa frente, mas a gente não enxerga. Por quê? Porque não estamos vivendo o presente, porque estamos nessa ilusão. Nós nos apegamos a saudades de tempos que não voltam mais, nos apegamos a tempos difíceis, porque no intuito ainda de querer resolver, de querer se defender daquela situação, mas não volta mais. Nos apegamos, né, a tempos bons vividos do passado e nos lamentamos por não estarmos vivendo naquela felicidade, naquela alegria. Tá vendo como a gente se sabota tanto para as coisas ruins quanto para as coisas boas? A gente tem pessoas que esquecem de viver a realidade porque teve um passado muito bom e não quer sair daquilo. E não encara as coisas que estão acontecendo, os aprendizados que estão vindo. Nós lamentamos de situações que já ficaram no passado como se fosse uma realidade. Mas já passou, acabou. Aquela sua infância sofrida acabou, já é passado. E passado, ele não existe. E as pessoas que estão numa ansiedade frenética, né, de muitas vezes perder o sono, ou porque estão ali agitadas, angustiadas, porque está projetando coisas lá na frente, que quem falou que vai acontecer? Lá atrás, imagine você, volte você a uns 10, 15 anos atrás. Você imaginava viver a realidade em que você está hoje? Volte uns 10, 15 anos atrás e lembre da maior dificuldade que você teve, que você achou que aquilo jamais iria ter solução. Volte naquela dificuldade que você achou que você não ia superar. E hoje, quando você olha, você fala, nossa, quão pequeno foi aquilo. Lembre daquele momento mais triste que você chorou tanto na sua vida e hoje você tem o prazer de olhar para trás e dar risada daquilo tudo. E muitas vezes damos risadas de nós mesmos, dos nossos vitimismos, das nossas lamentações. E quando a gente faz isso de verdade, as situações são totalmente diferentes e você consegue encarar isso. Isso é a tua maturidade de buscar esse teu crescimento. Se tudo aquilo aconteceu lá atrás, foi para deixar essa pessoa que você é hoje. Essa pessoa íntegra, né? Muitas pessoas, quando eu atendo em consultório, elas falam, porque meu passado foi muito sofrido, porque meu pai, minha mãe, porque isso, porque aquilo, sempre trazendo alguma justificativa. Eu falo, ok, foi difícil lá atrás, mas olha que importante, toda essa situação, se teu pai te castigou, te fez você trabalhar cedo, porque vocês não tinham uma condição financeira, foi para transformar essa mulher no que é hoje. Foi para transformar esse homem que você é hoje, nesse homem íntegro de palavra, porque talvez se teu pai ou tua mãe te deixassem livre, fazendo aquilo que você quer, que não precisava ir trabalhar, que podia ficar em casa, será que você teria todas essas características que você tem? Será que você teria essa integridade aí dentro? Esse valor que você tem? Então, quando a gente olha para o passado se queixando muitas vezes das dificuldades, para de olhar apenas para o teu ego, para o teu vitimismo e olha para os seus aprendizados. Tenha maturidade para isso e não aquela criança birrenta que está lá reivindicando aquela situação que aconteceu. Porque muitos adultos vibram nas suas crianças ainda com medo de se desapegar desses tempos que não voltam mais, de situações que já ficaram no passado. E ao mesmo tempo, essas pessoas geralmente esperam um grande acontecimento, mas não vai existir. O teu grande acontecimento é aqui, é o agora, é o presente.
Não é à toa que o que passou se chama passado, o que está por vir é futuro, e esse momento, ele tem um nome de presente, porque é te dado este presente. Está embrulhado num lindo sorriso, num físico perfeito que você tem, num semblante da obra do Criador, porque você é filho dele. E ao invés de você ficar esperando esses grandes acontecimentos, nossa, você fica ocupada, né, de criar, de fantasiar, de viver numa ilusão, nesse passado e nesse futuro. Não existe. E nós deixamos de viver esse momento que temos de fato em nossas mãos, o presente. E quantas pessoas agem, de uma certa forma até são hipócritas, porque ficam reivindicando tanta coisa do passado, ficam sonhando com tantas coisas lá no futuro, e aquilo que você tem para fazer, você está aí, sentado e acomodado, sem fazer algo produtivo. Não é para o outro, é para você. O que você faz de produtivo na sua vida? Ou você é daquela que senta e reclama o tempo inteiro pelas dificuldades que acontecem na sua vida? Você acha que na minha vida não tem meus perrengues? Tem. Ontem mesmo eu tive que lutar contra leões. Mas a forma como a gente encara é diferente. As batalhas vão vir sempre. Não é porque você está rezando, porque você vai estar ali extremamente protegido. Não. Mas a realidade, quando você vive o teu presente, quando você está ali na tua situação real, que é isso que você tem nas suas mãos, não é passado, não é futuro, é o aqui e agora, e não é o outro, não é viver a vida do outro, é viver a sua. Porque quanto mais importância nós damos lá fora, porque os outros vão achar de mim, ou porque os outros vão pensar sobre mim, menos importância você está dando para quem está aqui dentro, para o teu Deus. Você não está ouvindo a verdadeira voz, a voz do teu presente, a voz da sua centelha divina. E quando você escuta de verdade essa voz, você se abre para o teu novo, você se abre para as maravilhas que a sua vida tem. E você começa a enxergar simplesmente aprendizados onde havia lamentações. Você começa a enxergar transformações na sua vida, grandiosidades onde só havia mesquinhez, migalhas. Só depende de você. Então reflita comigo, pense um pouquinho. Antes, lá atrás, de você ter filhos, você sonhava com eles e hoje, né? Você não vê a hora que eles cresçam para dar menos trabalho. É ou não é verdade? Lá atrás, antes de você ser talvez promovido, você vivia sonhando com um novo cargo, com um novo emprego, né? Com uma nova condição financeira, e agora você reclama porque tem responsabilidade demais. Observa como a gente é esse ego incessante e que acaba nos auto-sabotando o tempo todo. Então pensa, avalia se está sempre vendo o seu presente como algo insatisfatório. Observe se isso você não está praticando todos os dias. E como que você quer que a sua realidade seja diferente? Você tem a vida que você merece. E se está um caos, você merece. Parabéns, o mérito é todo seu. E como fazer para mudar isso? Começar a pensar diferente, começar a avaliar as coisas diferente, começar a olhar o lado positivo de todas as coisas. Por mais que você não enxergue, busque ajuda. Alguém vai te mostrar um lado positivo do que está acontecendo na sua vida. Troca as lentes no qual você enxerga. E se for esse o caso, procure se reconectar com aquelas boas sensações que você já teve do seu dia a dia. Comece a olhar para situações de aprendizado. Mas o mais importante, viva o seu presente por inteiro, de corpo e alma, sem medo, sem restrições. E aí, quando a gente busca esse algo mais, quando a gente se desprende do que está lá fora, é como se fosse uma inocência. Se você meditar facilmente, você, de uma certa forma, fica mais inocente. Mas que inocência é essa, Leila? É quando a gente abre mão dos julgamentos do que estão lá fora. Não importa o que fizeram e o que fazem. O que importa é o que está aqui dentro. O que importa são as suas verdades. O que importa é a sua consciência de você colocar seu travesseiro, sua cabeça no travesseiro e ter a sua noite em paz, tranquila. Isso é uma inocência que não tem preço. E um pouco de meditação, né? E você começa a se sentir, sem dúvida, muito mais rejuvenescido. E com isso vem um tipo de, vamos dizer assim, de irresponsabilidade. Irresponsabilidade no sentido que você não considera mais os outros. É essa irresponsabilidade que a gente tem que praticar na nossa vida. Sim, dentro da nossa inocência, sermos irresponsáveis pelo que está lá fora, pelo que o outro acha, pelas obsessões que os outros impõem diante da gente. E como percebo, de que forma que eu olho,
torna-se inocente, é uma grande responsabilidade, porque você vai olhar para a sua essência naquilo que você tem responsabilidade de verdade. E assim você começa a ficar responsável por si mesmo e começa a abandonar as suas máscaras, as suas faces falsas que você coloca diante de uma sociedade para agradar o outro. Quanta falsidade! Chega! Viva a sua inocência, viva o teu presente, viva o aqui e agora. Os outros podem começar a se sentir perturbados, né? Porque você deixou de bisbilhotar a vida do outro, porque eles sempre tiveram expectativas e você sempre satisfazia as exigências deles. Agora eles muitas vezes vão sentir falta e vão perceber que você está ficando irresponsável. E quando eles dizem que você está sendo irresponsável, estão simplesmente dizendo que você está saindo do controle deles. E que coisa boa! Você está ficando livre, livre para aquilo que te importa de verdade, livre para a tua essência, para a tua maturidade. E para condenar o seu comportamento, eles o chamam de infantil, de irresponsável, de louco. E está tudo bem. Quando você está alinhado com a sua centelha divina, quando você está alinhado com o teu Deus que habita aí dentro, não importa o que vem de lá, o que importa é o que está aqui dentro. E na verdade a sua liberdade está crescendo e você está se tornando responsável. Mas responsável significa a habilidade de responder. Porque você vai estar respondendo pelos seus atos, pelos seus sentimentos e não pelos outros. O simples fato de se tornar responsável pela sua essência, pelo seu presente, isso transforma a vida em que você está vivendo e você passa a viver a tua realidade desejada. Essa responsabilidade de olhar para aquilo que verdadeiramente importa é sua. E ela não é uma obrigação que precisa ser satisfeita num sentido comum a todos, e sim a você. Ela é responsabilidade, ela é sensibilidade de você saber aonde você está pisando, de você sim ajudar o próximo, mas quando ele pedir ajuda e da forma como for melhor para ele e não como você acha que tem que ser. Porém, quanto mais sensível a gente vai ficando, mais a gente descobre que muitas pessoas acham que você está ficando irresponsável. E aí você começa a vibrar em níveis energéticos que muitas vezes não entram em ressonância com a realidade que você vive. E você precisa também aceitar isso e deixar isso passar. Porque tem pessoas na nossa vida que vêm num determinado momento apenas para ensinar alguma coisa e depois elas partem. E precisamos aprender a soltar isso também. Porque o interesse, os investimentos que a gente faz é no nosso processo evolutivo, não é no outro. Não é na realidade que o outro vive, e sim na minha. Se tornar responsável, se tornar sensível à minha centelha divina, viver o meu presente, é o que verdadeiramente importa. E muitas vezes você esquece, você não vai satisfazer as suas expectativas como você gostaria. Mas quando você está conectado com o teu Deus, você se entrega. Fala, não era o que eu gostaria, Pai, mas é a tua vontade. E assim, ninguém vai te tirar do teu caminho, da sua essência, das suas verdades. Por mais que as coisas não aconteçam como você projetou, por mais que aquela situação não aconteceu como você quer, mas quando você tem a sua fé inabalável, quando você acredita nesse universo, nesse Deus, nesse Buda, nesse Alá, não importa o nome que você dá, quando você acredita de verdade, por mais que não está saindo do jeito que você quer, você se entrega e fala, vai, eu me abro, eu solto toda e qualquer resistência. Porque se está doendo aí, é porque você está resistindo. Quando a dor do parto vem, é porque o nascimento está perto. Então se essa dor, se esse sofrimento está acontecendo aí dentro de você, é porque tem algum parto precisando ocorrer na sua vida. Não resista, simplesmente solte, deixe fluir. Quanto mais você resistir, mais difícil, maior vai ser o sacrifício para isso tudo acontecer de verdade na sua vida. Então, viva o presente. É isso que verdadeiramente importa. Se entrega de verdade. Se entrega para esse bem maior. E para isso acontecer de verdade, é aqui que tem que estar o seu foco, na sua essência. Só assim você contribui lá fora com a verdade, com o amor, porque está transbordando aí dentro. Porque enquanto você fica ajudando lá fora e esquecendo quem está aqui dentro, são apenas máscaras, falsidades que você está nutrindo, gastando uma energia terrível para chegar a lugar nenhum. E muitas vezes quando você não chega naquilo que você quer, talvez é porque você não está olhando para aquilo que verdadeiramente importa. Você está abandonando o seu Deus, a sua centelha divina, para se achar o grande maioral, para cuidar o que está lá fora. E não, o caminho é inverso. Amar a Deus sobre todas as coisas.
E só assim a gente transborda realmente a verdade. Só assim a sua ajuda é verdadeira. Então, vai lá e arrasa. Bora viver. O dia tá aí, lindo. O presente tá nas suas mãos. E aí, só você pode fazer a grande diferença na sua vida. Gratidão.